Bom dia. Queria agradecer inicialmente o convite, a oportunidade de estar falando para vocês. Como Moreiras já comentou, meu nome é Ricardo Patara, trabalho para o Registro BR, que é um departamento dentro do NIC-BR. Tem várias funções, uma delas que cabe especificamente à equipe que eu trabalho é a parte de recurso de numeração. A gente chama de recurso de numeração os blocos de endereço IP, Autonomous System, e nós cuidamos da alocação, distribuição desses recursos de numeração para os provedores internet brasileiros. E esse ano foi bastante interessante nesse tema, principalmente a parte do IPv4, por isso o convite da gente estar fazendo alguma apresentação para vocês. Como eu havia dito, recurso de numeração é o que nós chamamos os blocos IPs, os números de sistemas autônomos. Eles são distribuídos de forma hierárquica. Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente depois, mas a ideia aqui é mencionar que existe uma estrutura na distribuição desses recursos. O Demi comentou da IANA, é uma instituição, é um serviço, na verdade, exercido atualmente pela AICA. Ela tem a função de administrar fazer algumas administrações, uma delas é a parte de numeração. Ela distribui grandes conjuntos de endereços IPs. Eu estava falando que existe uma hierarquia na distribuição dos recursos, então, no topo dessa hierarquia está a IANA, que é um serviço dentro da AICA, distribui grandes conjuntos de endereços para os registros regionais. O Demi comentou que em fevereiro de 2011, esse conjunto de endereços que estava sendo administrado pela AICA se terminou, o endereço IPv4. Abaixo nessa hierarquia tem os registros regionais, que cuidam das regiões, e também temos, em alguns casos, um outro nível nessa hierarquia, que são os países, e é o caso do Brasil, na nossa região, assim como o México, que tem o que nós chamamos de registros nacionais. É importante destacar que toda a distribuição desses recursos, elas seguem regras, critérios, mas elas estão baseadas em necessidade. Tem que ser dessa forma. Se é um recurso finito, a gente sabe que os recursos de numeração são recursos numéricos, então tem um início, tem um fim, tem um tamanho máximo. Eles devem ser distribuídos segundo algum critério. Um dos critérios que tem já há muito tempo, que são utilizados, é a necessidade, tem que demonstrar necessidade. É a melhor forma. Quando você tem um recurso escasso, finito, você tem que administrar e distribuir de forma o mais equitativa possível, de acordo com as necessidades, e é isso que é feito com os recursos numéricos já há muito tempo. Pode-se parecer que no início da internet, no início do IPv4, se a gente olhar no passado, instituições, principalmente americanas, receberam grandes quantidades de endereços. Pode dar aquela ideia, não, isso daqui não foi com base na necessidade, foi injusto. Pode parecer hoje, mas na época, a forma de distribuição dos recursos não tinha o CIDR, utilizava-se ainda classes A, B e C, e utilizou um critério que pareceu justo na época. Grandes instituições recebiam classe A, porque tinham redes grandes, classe B muitas vezes era pouco, então recebiam classe A. Eram critérios. Com o CIDR, mais ou menos 93, 94, e aí, logo em seguida, o surgimento dos registros regionais, passou-se a utilizar outros critérios, mas sempre buscando identificar a necessidade para a distribuição desses recursos. Ok. Como eu havia dito, existem aí regiões, o mundo, na parte de recurso de numeração, ele é dividido em 5 regiões, que tentam tratar as necessidades, características de cada região, de cada país. De uma forma geral, não muda muito, né? O que uma região trata como critérios para identificar a necessidade de provedores quando solicitando recurso de numeração, não muda muito quando comparado a outros países. Às vezes são detalhezinhos pequenos nas regras, mas, de uma forma geral, o que se pede é uma demonstração de necessidade. Eu sou um provedor de internet com tantos clientes, com tantos equipamentos, e com isso eu consigo justificar uma quantidade de endereço IPs compatível com o meu serviço, compatível com a minha necessidade. Aqui só comentar que nós estamos nessa região, a cobertura do LACNIC, e especificamente dentro do LACNIC a gente tem 2 registros nacionais,
um no Brasil, que é exercido por nós, o NIC-BR, e no México também tem um registro nacional, que é exercido pelo NIC México. Não vou me adentrar, mas tem razões históricas. O NIC Brasil e o NIC México exerciam essa função de registros nacionais antes mesmo do surgimento do LACNIC. Com o surgimento do LACNIC foi firmado um acordo para continuar exercendo, seguindo os critérios e regras que forem estabelecidas na região. Aqui só um pouquinho daquela hierarquia que eu comentei. A gente tem aqui a figura no topo daquela hierarquia, que é a IANA, que passa grandes conjuntos de endereços para os registros nacionais. Em alguns casos, a gente tem aqui, como é o caso da nossa região, figuras dos registros nacionais, que, por sua vez, distribuem endereços um pouquinho menores para os provedores e usuários finais. Embora essa nomenclatura pode dar a ideia de que sejam os usuários residenciais, que são os usuários finais, no contexto das regras e políticas dos registros regionais, esse usuário final é aquele que não é o provedor, é uma instituição que vai utilizar os endereços na sua própria infraestrutura. Como eu havia dito, essa distribuição ela segue regras, critérios. Um ponto que as pessoas nesse mundo dos registros regionais, registros nacionais, gostam de destacar bastante, e eu acredito que é importante, que essas regras, o estabelecimento dessas regras segue um processo aberto, transparente, bottom-up, ou seja, de baixo para cima, nós, que usuários dessa infraestrutura, usuários desses recursos, somos aqueles que decidimos como eles vão ser distribuídos. Esse processo bottom-up. E é um processo aberto, qualquer pessoa pode participar, transparente, tudo que é discutido, tudo que é decidido fica disponível para consultas futuras. Isso é um ponto, é um dos pilares dessa estrutura que a gente gosta de destacar. Então, se há alguma necessidade específica, há algum problema nas regras que estão sendo utilizadas, a própria comunidade pode propor modificações, pode propor novas regras. E sempre baseado em necessidade. O Demi comentou, mas está aqui na minha apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre o IPv4, né, se o IPv4 acabou ou não, a gente vai descobrir um pouquinho mais para frente, mas já aconteceram marcos aí na história. O primeiro foi em fevereiro de 2011, o Demi comentou, a IANA, que é aquela figura que está no topo da hierarquia, terminou todos os seus endereços IPv4, ou seja, ela tinha lá um conjunto, na época, 5 blocos /8, foi feito um acordo de cavalheiros, uma regra, que quando chegasse a esse patamar, cada registro regional, que são 5, receberia um /8, uma forma equitativa e equilibrada que se chegou na época de distribuir esses últimos blocos. Então, isso foi em fevereiro de 2011, pouco tempo depois, em março de 2011, o APNIC, que é o registro regional para a Ásia e Pacífico, declarou que tinha terminado seus endereços IPv4. Um ano e meio depois, setembro de 2012, o RIPE, que é da Europa, também fez a declaração que havia terminado seus endereços. E agora, recentemente, em junho de 2014, o LACNIC, que cuida da nossa região, e por consequência os registros nacionais, o NIC Brasil e o NIC México, também declararam que os seus estoques terminaram. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, que não é bem assim, que não esgotou, não está no zero, mas é um marco importante para a entrada de uma nova regra de distribuição. Existem ainda endereços IPv4 em outras regiões. O AFRENIC, que é o registro regional da África, tem ainda mais de 50 milhões de endereços, 3/8. A previsão de esgotamento é mais ou menos 2019, isso pode mudar. Essa previsão é baseada na história. O ARIM, que cuida da região da América do Norte, tem ainda 10 milhões, 60% de 1/8, que deve terminar no final do ano que vem, 2015 ou um pouco depois. Não passa muito disso. Então, aí a resposta se acabou ou não? Tecnicamente, não acabou. Existe ainda blocos IPs livres, mesmo nesses que declararam que os seus estoques terminaram, como foi o APNIC, o RIPE e o LACNIC. O que aconteceu? Essas regiões tinham regras políticas para quando chegasse num certo limite de endereços IPs, entrariam em vigor outras regras mais específicas e restritivas, para que essa distribuição final fosse um pouquinho melhor organizada.
A preocupação era o seguinte: se não houvessem esses critérios, essas regras específicas, podia chegar um momento que um grande provedor, e a gente sabe que existem grandes provedores com necessidades claras e justificáveis, pudesse chegar e arrematar todo o restante dos endereços IPv4 de uma só vez, criando uma situação de pânico e também impedindo que novos provedores com necessidades claras e justificáveis, que estavam chegando no mercado naquele momento, nessa indústria IPv4, provedor internet, naquele momento, ficassem sem o mínimo até para prover IPv6. Então, foram criadas regras restritivas, e quando chegasse num certo volume de endereços IPv4 não alocados, entrariam em vigor essas regras restritivas. É isso que aconteceu, tanto no APNIC, quanto no RIPE, e como também no LACNIC. Então, a gente está no momento de regra restritiva, alguns de vocês já sabem, porque já pediram endereço IPv4 ao NIC-BR e receberam informação. Olha, nós estamos num momento especial, a alocação máxima que a gente está fazendo agora é de 1/22 ou 1024 endereços IPs. Então, nós estamos nesse momento. E a cada 6 meses. Então, foi chamado de terminação suave. Em vez de terminar de uma vez, numa só tacada, como havia dito, que poderia haver o risco de um provedor grande arrematar tudo de uma vez, criou-se essa regra de terminação suave. Então, esse volume final, que são mais ou menos 2 milhões de endereços, era em junho de 2014, agora está um pouco menor, fosse distribuído de forma paulatina àqueles que tinham necessidades justificáveis, de forma a atender tanto aqueles que já estão nessa indústria, já têm alocações e podem receber pouquinho de pouquinho, como aqueles que estão entrando nessa indústria agora recebem pelo menos um mínimo para você conseguir organizar a sua estrutura e, principalmente, oferecer e se preparar para oferecer IPv6. Terminado esses 2 milhões, existe um outro estoque. Originalmente era 2 milhões também, depois a gente vai ver que mudou um pouquinho. Esse outro estoque, ele é mais restritivo ainda. Ele é somente para aqueles novos entrantes, ou seja, aquelas organizações que naquele momento, quando entrar em vigor essa regra, não tinham nenhuma alocação ainda IPv4 feita pelo LACNIC ou pelo NIC-BR, ou pelo NIC México, nesse caso, somente para os novos entrantes. É uma forma também de garantir aqueles que estão entrando no mercado recebam um mínimo para se organizar para oferecer especialmente IPv6. O estoque atual, que é aqueles 2 milhões que eu havia dito, quando entramos nessa fase restritiva especial, em junho de 2010, era de 2 milhões, hoje a gente já tem 32%, mais ou menos, desses 2 milhões consumidos. O outro estoque, que é para os novos entrantes, atualmente está em 5 milhões. Originalmente eram 2. Por quê? Tem uma regra no LACNIC que fala o seguinte: qualquer alocação que o LACNIC receber, posterior à terminação, vai para esse estoque de novos entrantes. O LACNIC recebeu uma alocação, na verdade, 2 alocações da IANA. E aí pode vir a dúvida, mas a IANA já tinha terminado? De fato, terminou. Mas tem uma outra regra que falava o seguinte: qualquer devolução que a IANA receber vai ser distribuída de forma mais equilibrada possível entre os registros regionais. E a IANA recebeu devoluções. Isso é interessante. Alguns endereços IPs que não estavam sendo utilizados foram devolvidos para a IANA, que criou um pool, um estoque de endereços devolvidos, e ela está administrando. Tem alguma coisa lá ainda que vai ser distribuída a cada 6 meses. O LACNIC já recebeu, na verdade, todos os registros regionais já receberam 2 alocações, e no caso do LACNIC especificamente, essas alocações entram para esse estoque que vem depois para os novos entrantes. Então, já tem 5 milhões de endereços. Então, a gente vai ter aí por bom tempo bastante endereço, mas somente para aqueles que estão entrando no mercado. É uma forma boa de garantir que a internet continua crescendo, mas com aquele enfoque. Você recebe um pouquinho de IPv4, mas se preocupa com o IPv6, que é o futuro da internet. Me foi pedido também para mostrar algumas estatísticas. Então, daqui para o final da apresentação são gráficos. Não vou gastar muito tempo, mas eu queria destacar aqui. Isso aqui é o volume de solicitações que a gente recebe. Não tem nada a ver com alocação, não é nada a não ser volume de solicitações que a gente recebe na história. Então, existem momentos aqui, eu quis destacar que está em alta, embora tenha terminado o IPv4, a gente continua atendendo um grande volume de alocações, de solicitações, na verdade, está em alta. Aqui a gente percebe alguns pontos crescentes. Esse pico aqui foi nesse finalzinho de 2013, até meados de 2014, foi por quê?
Nesse período, foi destacado para todos que o IP4 estava terminando, e mais do que comum, mais do que esperado, que houvesse um pico nos pedidos. Então, aqui, a gente teve realmente um pico fora do comum, fora da curva. Mas mesmo passado esse momento, passado junho de 2014, ainda a gente continua ainda recebendo muitos pedidos. É bom, é interessante. Quer dizer, chamou-se a atenção que estava acabando, mas a gente percebe também que tem muitos novos provedores surgindo, porque nesse outro gráfico aqui a gente percebe que grande parte dos pedidos que a gente recebe, que é esse em vermelho, são de pedidos iniciais, são novos provedores que estão surgindo, que estão solicitando endereço IPv4, em IPv6, claro, logicamente, e ASN. A gente vê também por esse gráfico que são alocações de ASN. O provedor vai pedir IPv4, ele pede ASN também, porque ele vai ser redundante, vai ter BGP. Então, isso aqui é não cumulativo, então não está acumulando, são novos ASNs a cada ano que passa, sem considerar os anos anteriores, não é cumulativo, então a gente percebe aqui um crescimento na quantidade de ASNs sendo alocados. Esse outro gráfico aqui é só para mostrar que a gente tem um crescimento acentuado a partir de 2011, em números de sistemas autônomos, e também, aqui a gente compara assim, a organização que recebeu o sistema autônomo e recebeu o recurso de numeração IPv4 e IPv6, grande maioria, se a gente perceber aqui que a diferença daqueles que têm somente a ASN, com os que têm recurso, tem IPv6 e IPv4. Aqui destacar também que de 2009 para cá o crescimento foi de mais de 300%. Então a gente tem um pico significativo no crescimento de provedores de internet na região. Aqui o crescimento IPv4 também não cumulativo, quantidade de alocação, e é claro que depois desse pico, que é mais ou menos finalzinho de 2013, a gente começa a ter uma estagnação, porque a gente está nessa fase restritiva. Aqui é cumulativo, para a gente ter uma visão da história das alocações IPv4, a gente percebe um crescimento, uma curva aqui, e aqui a gente fica estagnado, porque agora a gente está crescendo de muito pouco. Esse outro gráfico, só para ter uma ideia, eu acho que é interessante perceber isso aqui, a quantidade de alocação IPv4 por ano, mas por prefixo. Quanto que a gente aloca de barras 22, barras 21? Grande maioria, a partir dessa época de 2011, 2012, são de pequenas alocações, são pequenos provedores que estão se tornando sistemas autônomos e estão se tornando independentes. Alocações IPv6, importante destacar, a gente tem um crescimento significativo a partir principalmente aqui a partir dessa época, a curva ela se acentua por dois motivos: difusão de IPv6, treinamentos, informações, palestras, mas também as regras de alocação se modificaram um pouquinho. Quem pede IPv4 recebe um convite bastante elegante, bastante educado para pegar IPv6 também. Quase que para dizer assim que ele é obrigado a levar o IPv6 e para isso já está preparado de alguma forma para implementar IPv6 da sua rede. Aqui esse gráfico anterior era a quantidade de alocações e aqui é a quantidade de prefixos /32. Não muda muito, porque a alocação mínima é /32 e a maioria recebe /32. Tem alocações maiores, mas a maioria recebe /32. E só terminando já, esse gráfico aqui, o Demi tinha comentado que mais ou menos 70% dos sistemas autônomos no Brasil tem IPv6 já. Esse gráfico aqui ele é de uma instituição chamada NRO, Number Resource Organization, que congrega os registros regionais, e ele mostra a quantidade de sistemas autônomos no mundo que tem IPv6. Então, aqui na região do LACNIC, 72% na média, e aí a gente inclui todos os países da nossa região, e na Europa, 71%. Então, a gente, no mundo, a nossa região está melhor, mas nós, brasileiros, estamos ainda melhor. Se a gente considerar somente o Brasil, 74% dos sistemas autônomos já tem alocação de IPv6. A gente está até melhor que a região da América Latina e melhor que a Europa até. Era isso. Se alguém tiver... Sei que eu já estourei o tempo. Se tiver alguma pergunta...
Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, bem rapidamente, a gente pode responder. Senão, o Patara, você vai estar por aí o dia todo, Patara? Até a hora do almoço. Até a hora do almoço. Tá o Kleber, o Marcelo da equipe do Patara também estão por aí. Aproveita para conversar com o Patara na hora do café, do coffee break, né? Isso. E tirar as dúvidas se tiver mais alguma. Então, obrigado Patara, pela apresentação.